Letícia, pra onde você vai com aquele mototaxista? Pensa que eu não vi você passar na Pop Vermelha, a tatuagem eu conheci de longe, Letícia. Pois é, preciso fazer uma confissão, eu sou um grande fã do subgênero do forró tecnobrega dedicado a nomes de mulher e até de homem ocasionalmente. Vou citar aí, elencar as minhas preferidas. Eu gosto muito de Rita, volta Rita que eu perdoo a focada. Eu gosto de Edilene, desce desse polidense. Eu gosto de Edinalva, se você tinha em casa Edinalva, por que foi procurar na rua? E eu gosto muito também de Osmar, de Flaislene, o único contraponto de uma visão feminina com um nome masculino. Hoje o bom dia foi um tapão nos peitos. Pois é, todos esses ícones da cultura pop brasileira, pop aqui é um trocadilho não intencional, mostram um pouco da realidade do Brasilzão. E na realidade do Brasilzão, galera, essa motinho aqui vende como água, porque é difícil você pensar em algo mais econômico para você fazer ponto A, ponto B nessa vida do que uma Honda Pop 110. Inclusive vocês já viram aqui no canal que ela custa 100 vezes menos do que uma Range Rover Sport. Então, que baita negócio, né? Uma moto que faz até 60 km por litro, custa no preço de tabela R$9.000, mas a gente sabe que na prática a gente está falando de uma moto aí no mundo real na faixa de 10, 11 mil reais, às vezes até um pouquinho mais. É a Honda mais barata do Brasil. E como é que ela chega nesse extremo de economia? Bom, com um extremo de simplicidade. Simplicidade a começar pela partida, né? Você aciona aqui a parte elétrica e cadê o botão? Epa, é claro que não tem, né? Prepara aí, ó, o pedalzão. E aí você acorda como se fosse numa Harley clássica, o monocilíndrico refrigerado a ar. Tudo aqui é pensado para ser o mais simples e barato e fácil de manter. Isso ajuda a explicar também muito do sucesso dessas motos. Temos aqui apenas 7,9 cavalos e 0,9 kg de torque, menos de 1 kg de torque. Pode parecer muito pouco, mas é uma moto que pesa, sabe quanto? 87 quilos. É literalmente uma mobilete, né? Quase que uma bicicleta motorizada. É uma moto estilo Cub, né? É um meio termo entre uma moto e uma scooter. Uma das características das Cubs é que você não vai montado, você vai sentado aqui, ó, bem 90 graus na perna. Um tipo de moto que para quem mora em São Paulo pode parecer até nem tão comum, né? A gente tem o reino da CG aqui em São Paulo e até nacionalmente a CG é uma moto que ano passado vendeu quase 400 mil unidades, bem mais de 300 mil. E aí você olha para Pop, por exemplo, coisa de 100 mil, parece que a CG domina, mas se você somar Pop 110, Bis 110 e Bis 125, as três Cubs da Honda, elas passam das 300 mil, sim. O Brasil está meio que dividido meio a meio aí. Do Sudeste, ou melhor, nos grandes centros urbanos a gente vê um domínio da CG e nas partes mais remotas a gente vê muito Cub, porque é uma moto muito simples, muito barata e muito econômica. Onde a gente vê muita Cub aqui em São Paulo agora é naquela tal startup chamada Moto, startup, meu, não sei se é Moto ou Motu, M-O-T-T-U. Você vê as Pops pretas e verdes, né, que eles alugam para entregadores, ou seja, para quem está buscando economia acima de tudo, essas motos fazem muito sentido, até porque a pilotagem delas também é um meio termo, né, entre uma moto tradicional e uma scooter. Você tem um câmbio diferente, né, e até por isso elas são mais baratas do que as scooters, né, que tem o CVT, um câmbio um pouco mais complexo, automático. Aqui você passa as marchas para baixo e reduz no calcanhar, né? Então, por exemplo, a primeira é para baixo, a segunda é para baixo e assim você vai indo, e para você voltar para neutro você vai descendo aqui no calcanhar. Leva um tempinho para você se acostumar, principalmente quando você está andando. A gente que está acostumado com câmbio tradicional de moto, né? Às vezes você vem e dá umas levantadas aqui para tentar subir de marcha e na verdade você está reduzindo, dá uns trancos estranhos. Outra coisa que mostra bem o caráter dessa moto, né? As Cubs, elas são muito populares justamente em locais de renda per capita menor, né? Como os confins do Brasil central, aí, mais do interior, e também lugares como o Sudeste Asiático, onde a gente vê esse tipo de moto frequentemente sendo usado
por famílias, né? E é por isso, não é à toa, que dá uma olhada no banco da Pop aqui. É um bancão bem maior que de uma CG, largo aqui. Claramente você vê que dá para colocar mais de 2 pessoas. É óbvio que a Honda não homologou a moto para isso, é óbvio que o certo é você colocar apenas 2, mas no mundo real a gente sabe aí que pelos confins do mundão, muitas vezes vai mais do que 2 pessoas em motos como a Pop. Ainda nessa linha da simplicidade, dá uma olhada aqui no painel, basicamente somente um velocímetro, né, e algumas luzinhas espia, e como esse tipo de moto é realmente direcionado para quem muitas vezes nunca pilotou moto antes, nunca teve um outro veículo a motor antes. Olha que interessante, no velocímetro você tem uma espécie de sugestão, né, de onde cambiar. Você estica a primeira aqui até uns 30 por hora, você estica a segunda até uns 50 e poucos, estica a terceira até uns 75 e a quarta até 90, aí você vai engatar a quinta, mas fique sabendo que você não vai passar muito disso não. A velocidade máxima aqui de cruzeiro é essa casa aí de 95, 100 km por hora. Então, muita simplicidade para não só apenas ter um custo de aquisição mais baixo possível, mas também um custo de manutenção, né? Um custo de ownership, como as montadoras gostam de falar hoje em dia, né? Total Cost of Ownership, TCO, muito baixo. A manutenção disso aqui é muito simples e o consumo é muito baixo. 60 km por litro com um tanque de mais de 4 litros. Você está fazendo aí 240, 250 km com um tanque de uma Popzona. Gastou aí a R$5 a gasola, 20 conto. E aí quando o intuito maior é a economia, tudo não terás, né? Os freios aqui a gente tem a tambor na dianteira e na traseira. Quase que ao invés de uma decisão é uma sugestão, né? Você gostaria de, quem sabe, talvez desacelerar quando você chama aqui no freio dianteiro. É uma potência de frenagem bem menor do que numa CG com freio a disco, por exemplo. Mas então por que a Pop faz tanto sucesso? Bom, além da economia, ela tem essa grande vantagem em relação aos scooters de ter a roda grande, né? Então ela encara pisos ruins e estrada com muito mais desenvoltura do que uma scooter de baixa cilindrada e preço equivalente, né? Na verdade, para você ter um preço equivalente aqui em matéria de scooter, você tem que descer para a faixa das scooters cinquentinhas, né? E aí a Pop é sim muito mais versátil, também até na hora de colocar mais de uma pessoa aqui no bancão. Mas então bora desfrutar do bancão de Landau aqui da Pop e ver se a gente encontra aí a Letícia e ver como essa motinho se sai num lugar onde até bem pouco tempo atrás ela não era tão comum assim, né? As ruas, a guerra do trânsito de São Paulo, mas a Pop vermelha tem sim seus méritos aqui em Sampa. Sobe aí na garupa. Edinalva, a culpa é toda sua. Se você tem em casa Edinalva, por que foi procurar na rua? Mas olha só como a nossa Popzinha aqui lida bem com os trancos e barrancos do trânsito paulistano e das estradas e pisos ruins e esburacados de todo o Brasil, que a gente sabe. É uma moto extremamente ágil, né? Olha aqui, uou, você faz um contra-esterço aqui, a moto responde com muita agilidade, porque ela é muito leve, né? 87 quilos, cara. São pouquíssimas motos classificadas como motos que pesam menos de 100 quilos, né? A única coisa que leva um pouco de tempo para você se acostumar, se você tá... Eu nunca tinha pilotado Cub, olha só que loucura. Inclusive algumas Cubs se notabilizam por não ter embreagem, né? Aqui a Pop, por ser mais simples, tem, mas a Bis, por exemplo, tem a possibilidade de você não precisar acionar a embreagem, só cambiar mesmo, né? Como se fosse uma scooter manual, vai. Mas o que realmente leva um tempo para você se acostumar é essa questão de, por exemplo, agora o meu instinto seria enganchar aqui o meu pé embaixo do pedal e trazer uma marcha para cima, mas isso é uma redução com o calcanhar, né? Então você precisa sempre se condicionar aqui a pisar no câmbio na hora de fazer uma cambiada para cima. Então é uma terceira, quarta, e aí aqui a gente vem na redução bam no calcanhar, baixando duas. Leva um tempinho, mas depois que você acostuma, é como andar de bicicleta, é claro, né? E agora power! Aí você vê um pouco aonde que uma Cubzinha tão simples e barata e econômica como a Pop realmente fica a dever para uma moto como uma CG, né?
aqui no mundo real, aí o preço de tabela da CG tá coisa de 13 mil, mas no mundo real as versões de topo a gente tá vendo aí até na faixa de 17, 18 mil, né? Mas é aqui, ó, na hora de tentar, vamos sair aqui da local para a expressa da Marginal, estica tudo, vamos seguir ali a orientação do velocímetro, passa mais marcha, e eu tô de mão colada aqui, e dele marcha, o Fit me viu, e eu tô carenando aqui, mão colada a 80 por hora, vocês veem que a velocidade não cresce, né? Não existe milagre, né? A gente tá falando aqui de um motorzinho monocilíndrico de 7,9 cavalos, 0,9 kg de torque. Eu não lembro de ter avaliado profissionalmente nada com menos de 1 kg de torque na vida, né? Então, no trânsito urbano, no anda e para, não chega a ser um problema, mas quando você vem aqui para o que, se você não é de São Paulo, a Marginal Pinheiros, na prática, né, vocês estão vendo aqui nesse ponto, ela tem 7, 8 faixas. É como se fosse uma autoestrada, uma via expressa, né? É claro que o limite de velocidade aqui é 90. E olha aí as popzinhas da Moto ou Motu. Você trabalha aí na Moto ou Motu. Primeiro, patrocine o nosso canal. Segundo, nos corrija aí na pronúncia certinha. São 4 marchas, né? E dele aqui não tem mais. E vamos aí a 95 por hora. E uma curiosidade interessante, né, dessas motos aí da Moto ou da Motu, elas sofrem tantas modificações para o seu propósito aí de serem alugadas para entregadores, e são produzidas, né, em volume tal que elas foram homologadas como um modelo separado, e hoje elas são a 6ª moto mais vendida do Brasil. Não é a Pop 110, é a Moto 110, como se fosse uma fabricante, né? Tá homologada como fabricante. Uma curiosidade aí que chama atenção, né? Daqui a pouco o iFood vai virar, será fabricante de moto também nos registros do Detran. Mas ó, estamos aqui no corredor se defendendo, mão colada de novo para tentar voltar para os 90 por hora. É uma tocada que exige paciência e antecipação, porque como eu falei, ó, deixa eu dar uma chamada aqui, uma alicatadinha no freio dianteiro. É mais uma sugestão, né, de bora dar uma desacelerada do que propriamente uma decisão contundente na hora de frear. Agora aqui pro radar, freadinha para 70, bam, uma reduzidinha. Como são 4 marchas, o câmbio acaba sendo bem alongadinho, né? Até isso também ajuda a explicar a dificuldade. Opa, ó, viu? Acabei de fazer. Fui passar a marcha pra cima e trouxe o câmbio pra cima e ia fazer uma reduzida. Ainda bem que eu não soltei a embreagem, me dei conta antes. Agora, imagina você que usa a moto pro trabalho, poder estar numa moto que é bastante ágil e se defende aqui, né? Dentro de São Paulo você nunca precisa andar a mais de 90 km por hora, que é o que a gente está fazendo agora. Imagina você poder fazer isso e, by the way, fazer médias aí de 55, 60 km por litro e ter muito pouca preocupação na hora de falar em manutenção, né? Porque é uma moto muito simples, refrigerada a ar. Realmente a gente busca mais uma marcha aqui, né? Porque o motorzinho já está gritando a 90. Realmente é uma proposta de valor, como gostam de dizer os marqueteiros também, muito atraente, e isso ajuda a explicar o sucesso estrondoso que essas motocas fazem Brasil afora. Pegando aqui a ponte do Morumba, meu, bora deitar a popzona aqui. E essas junções aqui de concreto, né, que são irregularidades grandes, né, que, por exemplo, numa scooter você estaria sentindo bastante. A popzinha com as suas rodas grandes lida aí sem grandes dramas. E aqui, quando a gente dá uma funilada, ó, vamos reduzindo, freio traseiro também tá lá, mas não espere muita coisa. Depois que você acostuma com essa reduzida no calcanhar, ela fica até mais lógica do ponto de vista de lei da física aqui. Power! Agora full power, ó. Ih! Olha, não tem contragiro, mas olha ali como a passagem que o velocímetro pede é bem precisa, né? Exatamente onde está a letra ali, ele pede a passagem de marcha. A letra não, né? O número. Então é isso, gurizada. Estamos chegando aqui, sabe onde? Na Honda do Brasil, para devolver essa Pop. Essa é a vida competitiva do youtuber brasileiro.
que só consegue gravar com a Pop de Zé Vaqueiro no dia de devolver. É interessante a experiência, né? É uma moto muito ágil, apesar de não ter tanta desenvoltura na hora de você pegar um corredor da Marginal, por exemplo. Muito interessante a Popzinha aqui e realmente é uma moto que se paga quanto mais tempo você vai tendo ela, né? Justamente pelo consumo muito bom e o custo de manutenção muito camarada. Agora, questões motociclísticas à parte, eu recomendo muito que quando você está sendo não correspondido em um amor, aceite, né? Não fique marcando às 7 horas no bar e ficar bebendo até às 11 e só querer sair do bar com a pessoa ou a polícia. Isso não é um estilo de vida saudável. Beleza, galera? Deixa o like nesse vídeo, se inscreva no canal, que isso ajuda a gente demais. Deixa aí nos comentários o que você acha. Será que vale a pena a economia de uma Pop versus a capacidade extra de uma CG? Eu confesso que num mundo em que essas motos muitas vezes são adquiridas por consórcio, dá vontade de tentar espremer mais uma parcelinha mais gorda, porque realmente uma CG tem muito mais capacidade, mas também custa bem mais. Concorda, discorda? Deixa aí nos comentários e como sempre, valeu demais, cuidem-se bem e aquele abraço.